Confiança gera proteção. A palavra de hoje, essa história, ela vai nos contar acerca de Eliseu, um profeta muito usado por Deus, muito usado naquela época no meio do povo de Deus. Ele era usado para trazer a palavra de Deus para o povo. E vai nos contar uma de muitas experiências extraordinárias que o profeta Eliseu teve dentro dessa palavra que nós lemos. Imagine você acordar de repente e se ver cercado por inimigos. Como nós reagiríamos? Se você acordasse pela manhã e você se visse sua casa cercada de inimigos, qual seria a sua reação? Você teria uma reação de medo? Você entraria em desespero? Você iria ficar paralisado sem saber, na verdade, o que fazer? E essa história, ela fala de Eliseu, um profeta de Deus, que ele se encontrou exatamente nessa situação. Um dia anterior a esse fato aqui, Eliseu se deitou, comeu, se alimentou, dormiu normalmente como de costume. Mas no dia seguinte, quando amanheceu, a Bíblia diz que ele acordou com um exército inteiro de inimigos em sua porta. Eliseu, naquele momento, ele não tinha muitas alternativas. Quando ele chegou ali na porta da sua tenda, ele avistou nos montes ao redor da sua tenda um grande e numeroso exército. E a Bíblia vai dizer aqui no texto que era um exército com muitos carros, com muitos cavalos, com muitas armas, um exército super poderoso. E ele não tinha muitas alternativas. Aliás, Eliseu, naquele momento em que o inimigo estava na sua porta, pronto para atacar, ele tinha duas alternativas apenas. A primeira alternativa que ele tinha era fugir. Repitam comigo, fugir. E a segunda alternativa que Eliseu tinha naquele momento aqui era confiar na proteção de Deus. Repitam comigo, confiar na proteção de Deus. Naquele momento ali, a palavra de Deus diz que quando o homem, o moço, o servo de Eliseu saiu para fora da tenda, versículo 15 diz que ele viu um exército enorme cercando a cidade com cavalos, carros. E aquele jovem servo de Eliseu, ele entrou num verdadeiro desespero. Ele foi tomado por medo, por pavor. E diante daquele desespero todo, ele faz ali uma pergunta a Eliseu, que está no versículo 15. Ele vira para Eliseu e fala assim: profeta, o que é que nós vamos fazer? Versículo 15, ele diz assim: meu Senhor, o que faremos? A história de Eliseu e dos seus servos, ela vai nos fazer refletir nessa noite o que fazer quando o inimigo está na nossa porta. Nós estamos vivendo na missão dias de busca ao Senhor. E quanto mais buscamos a Deus, maior a batalha fica feroz. Mais o inimigo, ele vem contra nós com muita força, com muito ímpeto. E Eliseu, nesse momento aqui, ele viveu de perto, quando ele estava ali, ele pôde avistar uma quantidade enorme de inimigos sobre a sua porta. E o seu servo, tomado de todo medo, todo pavor. E ela vem
Nessa noite nós vamos refletir qual é a nossa atitude, ou o que nós fazemos, quando os nossos inimigos, e aqui não é inimigo, carne, sangue, quando os nossos inimigos espirituais, eles se levantam contra nós para nos atacar. O que nós fazemos quando a enfermidade bate na nossa porta? O que nós fazemos quando o desemprego, ele bate na nossa porta como nosso inimigo? O que nós fazemos quando a paralisia espiritual bate na nossa porta? Qual é a nossa reação? Quando Satanás se levanta ferozmente lá no seu trabalho, lá na sua casa, quando ele levanta contra a sua saúde, quando ele levanta contra o seu casamento, quando ele levanta contra as suas finanças, qual tem sido ou qual é a nossa reação? Quais são os sentimentos que tomam conta do nosso coração? O que fazer quando o inimigo está na nossa porta? Primeira coisa, versículo 16. A palavra de Eliseu para aquele homem é o seguinte: não temas. Quando o inimigo estiver à sua porta, meu querido, não tenha medo. Repita comigo: não tenha medo. Aquele jovem, ele foi tomado pelo medo e pelo pavor. O assistente de Eliseu, quando viu que estava completamente cercado pelo exército inimigo, a Bíblia diz que ele ficou apavorado, ele ficou com muito medo, ele se desesperou. Na cabeça daquele jovem, daquele servo, não havia alternativa. Na cabeça dele, eles iriam morrer ali, não havia solução. No coração daquele servo não havia saída. Não é assim que acontece quando o inimigo bate à nossa porta. Nós ficamos tão apavorados, nós ficamos tão paralisados, que a gente fica sem reação. A gente fica sem saber o que fazer, o que falar, a gente fica sem forças para orar. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele servo. Ele ficou paralisado quando ele olhou ao redor daqueles montes e ele viu tantos cavalos, tantos guerreiros, tantas armas, tantos carros. E ele não sabia o que fazer, ele ficou sem saída, sem solução, sem fé e sem esperança. Mas glória a Deus, que a palavra de Deus nos diz que Eliseu, ele não ficou apavorado diante daquela notícia. Eliseu, ele não temeu diante daquela notícia, pelo contrário. O texto vai nos dizer que ele repreendeu aquele servo, dizendo: servo, não temas. A estratégia, meus queridos, de Satanás é nos fazer sentirmos sozinhos diante das nossas dificuldades. A estratégia de Satanás, muitas vezes, é sugar, é moer todas as nossas energias, todas as nossas forças. E principalmente, a principal estratégia de Satanás é minar a nossa fé. É você chegar a um ponto que você não tem mais fé para batalhar, para lutar, para reagir, para sair do lugar. E foi exatamente isso que o servo de Eliseu sentiu quando viu aquela multidão, aquele exército. Ele ficou paralisado, ele não sabia o que fazer diante daquela tragédia. E muitas vezes Satanás usa situações, o diabo usa situações na nossa vida para sugar as nossas energias, para tirar a nossa fé. Ele usa situações com um irmão, ele usa situações na nossa casa, ele usa situações na nossa vida emocional, nas nossas emoções. Tudo que o inimigo pode usar para minar a nossa fé, para tirar
as nossas forças, para que a gente não tenha força para lutar contra ele, para batalhar, para se posicionar, ele irá fazer. Porque a Bíblia assim o diz, que o diabo veio para matar, roubar e destruir cada um de nós. E ainda diz que ele anda ao nosso derredor, rosnando, bramando, tentando a quem possa tragar. E como eu tenho dito nesse altar, são 24 horas, Satanás tramando, fazendo estratégias, meus queridos, para que a gente possa perder a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor ao Senhor. Mas a primeira palavra e a primeira coisa que eu aprendo com Eliseu, quando o inimigo bate na nossa porta, que eu aprendi nessa palavra: não ter medo. Eliseu disse para aquele homem: não tenha medo. E eu penso que na hora que Eliseu disse para aquele jovem: não tenha medo, ele deve ter pensado assim: olha, Eliseu pirou, endoidou, pirou a cabeça. Será que ele não está vendo esse exército numeroso? Será que ele não está vendo o nosso povo? São poucos soldados, nós não temos armas, nós não temos cavalos, nós não temos carros. Será que Eliseu não está se vendo, ou ele não está, como se diz, ele não está vendo que é um exército gigantesco que está vindo sobre nós? Mas na verdade, Eliseu, diferente do seu servo, ele era um adorador. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que adorava a Deus, cuja vida era dirigida por Deus. E aí vem aqui a segunda lição que eu aprendo nesse texto. O que fazer quando o inimigo está à nossa porta? Segunda coisa, tenha sensibilidade às realidades espirituais. Aquele moço estava olhando uma multidão de exército, de carros, cavalos, homens. Mas ao mesmo tempo que ele olhava carros, cavalos, homens, o que Eliseu estava contemplando e o que Eliseu estava vendo eram carros de fogo, cavalos de fogo, exército de fogo, soldados de Deus, anjos ministrando sobre a vida deles. Eu aprendo com Eliseu que ele tinha sensibilidade às realidades, às coisas espirituais. Por isso, naquele momento, ele via, ele enxergava o que o seu servo não conseguia enxergar. Meus queridos, quando nós não temos a sensibilidade espiritual, nós não conseguimos enxergar o reino espiritual. Aquele jovem, ele não tinha a sensibilidade que Eliseu tinha. Aquele servo, ele não tinha a comunhão com Deus que Eliseu tinha. Aquele servo não era um adorador verdadeiro como Eliseu era. Por isso, ele não conseguia enxergar além do véu espiritual. Ele só conseguia enxergar os inimigos que estavam ao seu redor e à sua frente. Por isso que ele ficou meio em pânico quando Eliseu disse: olha, não temas. Sabe por quê? Versículo 16: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu estava contemplando, aleluias. Eliseu não estava contemplando o exército dos inimigos carnais. Eliseu estava contemplando o exército de Deus, que estava ali para protegê-los, para cuidar deles, para batalhar as suas batalhas contra os inimigos. Eliseu via a provisão de Deus. Eliseu conseguia ver a proteção de Deus.
Gente, Eliseu, ele conseguia ver um exército numeroso de anjos prontos para batalhar a seu favor. Esse versículo 16 nos fala isso, que enquanto o servo não via nenhuma saída para aquela situação, enquanto ele não via nenhuma possibilidade, Eliseu já estava vendo um exército de Deus trabalhando e batalhando a seu favor. Qual é a nossa sensibilidade diante das nossas batalhas, meus queridos? Qual é a minha, a sua sensibilidade diante das suas batalhas? Quando nós passamos por batalhas espirituais, por luta espiritual, qual é a sensibilidade? Será que eu entendo, gente, que além de um exército carnal, ou que seja tenebroso, que está batendo na minha porta, existe um outro atrás dele que está me protegendo? E Eliseu disse para aquele servo: olha, e os que estão conosco são muito mais, oh aleluias, do que estão com eles. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que o exército do Senhor, que os anjos do Senhor, que a proteção do Senhor, ela é muito maior do que qualquer exército de Satanás contra a minha vida, contra a sua vida, contra a minha casa, contra a sua casa, contra o meu filho, contra o seu filho. Qual é a nossa sensibilidade diante das nossas batalhas? Por isso a importância da oração. Eliseu, ele conseguiu enxergar ali aquele exército de Deus, porque ele tinha intimidade íntima com Deus. Ele tinha uma profunda intimidade com o Senhor. Aquele servo não era melhor nem pior do que Eliseu, não. Ele também servia ao Senhor. Mas a intimidade que Eliseu tinha naquela época, ninguém tinha. Por isso Eliseu conseguiu contemplar e visualizar aonde é que Deus iria protegê-los contra aquela batalha. O que é que nós devemos fazer quando o inimigo bate na nossa porta? Primeiro, não tenha medo. Segundo, tenha sensibilidade às realidades espirituais. Tenha sensibilidade de saber se é o reino do inferno que está se levantando na sua casa. Se é Satanás que está se levantando para destruir seus relacionamentos, seu casamento, seu filho, seu trabalho, sua vida com Deus. Terceiro, o que eu aprendo nesse texto? Quando o inimigo bate na nossa porta, nós devemos orar. Diante daquele exército tremendo, a Bíblia diz que Eliseu tinha uma única certeza. Se a gente pensar bem, a gente vai falar assim, Eliseu também não tinha muita saída. Mas Eliseu tinha uma única certeza, que a sua oração seria respondida. Versículo 17 e 18 vai nos falar assim: e Eliseu orou e disse: Senhor, eu te peço que abra os olhos para que veja. Eliseu estava orando para que aquele servo tivesse a mesma sensibilidade que ele estava tendo. Eliseu começou a orar a Deus para que aquele servo, para que Deus abrisse os olhos daquele servo de uma maneira que ele pudesse ver que ele não tinha o que temer. Que havia um exército poderoso de Deus naquele lugar e era muito mais numeroso do que o exército da Assíria. Então Eliseu começou a orar e começou a pedir: Senhor, eu te peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e o moço viu. E eis que o monte, gente, olha que coisa linda. A Bíblia diz que eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
Eliseu aqui faz duas orações. No versículo 17, ele ora para que os olhos daquele servo foram abertos, para que ele pudesse ver o mesmo que Eliseu estava vendo. Ou seja, um monte rodeado de carros e cavalos de fogo enviados por Deus. Essa tem que ser a nossa primeira oração, meus queridos. A gente está em batalha todos os dias contra as hostes celestiais, contra Satanás, os seus demônios. E todos os dias a gente precisa orar e pedir a Deus para que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente possa discernir e saber o que é espiritual e o que não é espiritual, o que é de Deus e o que não é de Deus. O monte estava rodeado de carros e cavalos de fogo enviados por Deus. E naquele momento ali, aquele jovem, ele pôde perceber que eles não estavam sozinhos naquela batalha. Naquele momento, aquele jovem pôde perceber que tinha saída sim. Que o Senhor havia mandado socorro, que o Senhor havia mandado proteção, que o Senhor havia mandado providência. Meus queridos, nós nunca estaremos sozinhos nas nossas batalhas. Jamais. Quando aquele exército assírio pensou e tentou invadir ali o povo de Deus, eu creio que o exército de Deus, o exército do Senhor, já estavam lá prontos para batalhar a favor do povo. E é assim que acontece conosco, antes da nossa batalha, antes da gente estar ali entrando numa batalha, o exército do Senhor já está prestes, pronto, preparado para guerrear por nós. Porque Deus não é como nós. Nós só nos preparamos para a batalha quando o inimigo está batendo na nossa porta. A gente só ora quando a coisa está feia. A gente só jejua quando a igreja tem um mês de propósito. A gente só vai ao monte quando está chegando o encontro. Nós somos o tipo do soldado que busca proteção na última hora. Mas a palavra de Deus, esse texto nos ensina que muito antes disso, muito antes dos inimigos estarem naquele monte, o Senhor já estava preparando o seu exército para proteger o povo, para proteger Eliseu, para dar providência, para dar saída àquele povo. A segunda oração que Eliseu fez ao Senhor foi que os seus inimigos ficassem cegos. Depois que Eliseu orou, pedindo ao Senhor que os olhos daquele servo fossem abertos e ele pudesse ver o exército poderoso que estava ali naquele lugar de Deus para protegê-los. Eliseu faz uma segunda oração, e essa oração está no versículo 18, quando ele faz assim, quando ele fala assim: e como desceram a ele, Eliseu então orou ao Senhor e disse: Senhor, fere, peço-te, toda essa gente de cegueira, e feriu o Senhor de cegueira, conforme a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nunca mais, isso aqui eu acho extraordinário, gente. Nunca mais houve ataque dos sírios contra Israel depois desse fato. Nunca mais. Talvez você esteja perguntando assim: por quê, pastora? É porque o povo daí por diante começou a orar mais, começou a jejuar, porque o povo ficou mais temente a Deus. Ah, meus queridos, se o Senhor andasse por nós, se o Senhor fosse guiado por nós, Ele iria cair todos os dias, porque nós caímos e pecamos todos os dias. Mas sabe por quê que aquele povo nunca mais foi atacado contra os sírios? Porque quando Deus responde uma oração, repitam comigo, quando Deus responde uma oração e elimina
um problema, Ele o faz de forma total, eficiente e tremenda. Ele exterminou os inimigos daquela nação. Deus não faz nada pela metade. Por isso que vale a pena pagar o preço, vale a pena batalhar, vale a pena sofrer os ataques do inimigo. Primeiro, porque eu sei que tem um exército preparado por Deus para me ajudar, para me proteger. Segundo, porque eu sei que quando essa vitória vier, Ele vai extirpar esse inimigo da minha vida. Eu quero concluir nessa noite dizendo que o servo de Eliseu, ele confiou apenas no que ele poderia ver e entender. O que ele via? Um exército de homens, cavalos numerosos. Por isso que no coração dele, aquela batalha estava perdida. Porque ele estava indo para aquela batalha com as suas próprias forças. O servo de Eliseu estava querendo ir para aquela batalha com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias emoções, com o seu próprio achismo. Ao contrário de Eliseu, que conseguiu enxergar um exército invisível aos olhos humanos, mas que estava ali preparado para guerrear a seu favor. Meus queridos, se nós queremos vencer as nossas batalhas, nós precisamos enxergar além do natural. Eu estou preparando um sermão que fala sobre isso. O que acontece quando o sobrenatural que acontece quando a igreja clama, quando a igreja busca, quando a igreja ora. Eliseu estava preparado, o coração dele estava preparado para ver um exército numeroso ali para guerrear a seu favor. E nós passamos por esses momentos todos os dias. Nós somos cercados pelo nosso inimigo, é ou não é? Todos os dias o nosso inimigo bate na nossa porta. Todos os dias nós levantamos, nós acordamos, nós dormimos muito bem, como se a nossa vida fosse um conto de fadas, e no dia seguinte o inimigo está na sua porta, com um exército numeroso, pronto para destruir tudo. Às vezes parece que nós estamos cercados pelos nossos inimigos, essa é a sensação. Mas a palavra de Deus nos garante a vitória. Assim como garantiu ali para Eliseu, quando diz, gente, não temam. Sabe por quê? Porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Nós temos um exército poderoso para nos proteger. Por mais que estejamos cercados pelos nossos inimigos, pelo nosso inimigo, por mais que a batalha esteja ferrenha, por mais que esteja difícil, meu amado, por mais que esteja difícil você suportar a sua aflição, a sua dor, saia daqui dessa noite numa certeza: existe um Deus que tem um exército poderoso, preparado, 24 horas por dia, para batalhar ao nosso favor. E é por isso que nós jamais seremos vencidos, amém?